Papa, foram escolhas equivocadas. ô Papa, mas eu ouvi de ontem pra hoje, tá? Flamenguistas, canais que eu assisti, gente nas redes sociais. Hoje mesmo conversei com alguns, né? Até quando cheguei aqui, inclusive, no estúdio. Eu ouvi também questionamento em relação à postura dos jogadores. Aí não tô falando mais de questão física. Eu tô falando de lance de efeito, de tentar fazer a coisa um pouquinho mais enfeitada. Soberba. A Tá palavra é tendo isso um soberba. pouquinho, Papa? Não só, porque do Felipe Luiz me A parece mesma ter de sempre isso nas 2023. coletivas. Quando o Flamengo A perde, vai pra mesma de coletiva. 2023. Ah, A mesma. Hã? A mesma de 2023. O Flamengo teve esse problema, não teve em 2020, né, quando ganhou a Supercopa e a Recopa, ainda com o Jorge Jesus, porque acredito que o Jorge Jesus conseguiu conter aquilo ali. Naquele momento ainda estava com o Jorge Jesus, não sei se vocês lembram. O Flamengo ele conseguiu conter ainda aquilo ali, ganhou a Supercopa, a Recopa e o Carioca em 2020. Agora, e aí ele vai embora, a pandemia. Agora, em 2023, com o Vitor Pereira, o time se achava o maioral também, os jogadores achando que fazem o gol a qualquer momento, que ganham o jogo a qualquer momento. É, Cara, eu sinceramente senti a mesma energia de 2023 nesse jogo de ontem, cara. Mesma energia de 2023, aquele time que ganhou também Copa do Brasil e Libertadores, agora ganhou Brasileiro e Libertadores, ainda ganhou mais, né? Outras competições. Né? Tinha ganho a Supercopa do ano anterior, tinha ganho também Carioca, tinha ganho Challenger Cup e Derby das Américas. Então foram, se não me engano, 6 títulos, né? 6 títulos, se não contar a Taça Guanabara. Aí você chega a 2025, parece que você vai ganhar também tudo, que você vai. É só você se esforçar um pouquinho que vai ganhar. E o Corinthians entrou, como eu falei, cara, com muita sede de vitória, com muita vontade de ser campeão, como se fosse uma Copa do Mundo. E o Flamengo, em campo, cara, você via os jogadores ali abatidos, né, sem tesão. Cara, é impressionante, O cara. É Papa, impressionante. Não é o só, Papa, não é só físico. Não é só físico. Oi. só para o que você está falando aí, é importante a gente destacar aqui também que o Corinthians teve 11 jogadores, se não me engano, foram 11 jogadores com intoxicação Virose. alimentar, tá? Com um Foi problema virose. Soltaram que foi virose. na entrevista coletiva, depois do jogo, o Dorival Júnior disse que não sabia até às 11 da manhã de ontem quem ele conseguiria colocar em campo, porque tinha muitos jogadores que não tinham sequer condições de jogar realmente. O Garro, por exemplo, era um desses jogadores que não tinha condições de entrar em campo, acabou entrando em campo no Hugo segundo Souza tempo. também. E ele falou Hugo que Souza. e tinham jogadores que eram do mesmo setor, né? E aí tinha essa preocupação em você não colocar jogadores do mesmo setor juntos por conta desse problema. Então, assim, bem ou mal, o Corinthians também teve um problema importante aí em relação a essa E questão. superou. agora eu Superou. avisei E você aqui, soube, né? Ilan, tomaram soro. Tomaram soro. Jogadores do Corinthians, Hugo Souza e alguns outros tomaram soro, tá? Tiveram que nem participar do treino mais intenso, eles participaram. O Dorival teve problemas seríssimos. Agora, o Dorival, sempre falei aqui, é um baita de um treinador copeiro, né? Falei sozinho isso aqui sexta-feira, né? Fiquei sozinho falando Quantas isso aqui. vezes eu falei isso aqui? Quantas vezes eu falei isso aqui? Que a minha maior tristeza foi quando mandaram o Dorival embora do Flamengo. Sou um cara que sou fã do Dorival. Também. E pra mim, o Flamengo não perdeu pro Corinthians, não. O Flamengo não foi vice do Corinthians na Supercopa, não. O Flamengo perdeu pro Dorival mais uma. Perdeu mais uma pro Dorival. O Dorival, ele sozinho, ele arma os times de um jeito, quando é Copa, que ele sabe o que fazer, né? Ele sabe o que fazer. A gente não vai falar da questão da expulsão para mim, que é um absurdo. Eu entendo a gente poder comentar que merecia ser expulso e tudo. Ok. Isso a gente pode comentar. Mas o que aconteceu, se acontecesse com o Flamengo, o mundo estava desabando, tá? Se um jogador do Flamengo do Corinthians fosse expulso após voltar do intervalo, o mundo ia desabar contra o Flamengo e vocês sabem que eu estou falando a verdade. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Iam falar que era Varmengo, que é tudo a favor do Flamengo. Cara, a Renata Ruel, ainda agora, comentarista de arbitragem, ela pegou aí vazaram aí já soltaram, vazaram não, né? Soltaram aí o áudio do VAR, o vídeo, a imagem e tal, e ela fez um comentário muito pertinente. Cara, que eu achei espetacular, achei importantíssimo o comentário da Renata Ruel. Não sei se a gente vai poder falar sobre isso agora, mas eu gostaria muito que a gente debatesse isso, porque o futebol brasileiro caminha, então, para novos tempos, antes e depois do que aconteceu ontem. Porque volto a dizer, se acontecesse ontem o que aconteceu a favor do Corinthians, acontecesse a favor do Flamengo, o mundo estava desabando, tá? E aí eu gostaria de comentar essa questão da Renata Ruel,
Mas se vocês quiserem fechar esse assunto aqui primeiro, da questão da parte física, tem a aspas do Jorginho, né, que eu falei pra gente ouvir aí. Né? A gente pode tentar entender o que pode ter acontecido, mas eu estou muito de acordo com o que a Raíza falou, a vontade do Corinthians, os caras mesmo com virose lá, ou problema alimentar, não importa, eles estavam mal fisicamente, que eu digo, com problema, né, de saúde, e jogaram com vontade. E o Zico fala uma coisa muito importante: se o meu adversário está com fome, eu tenho que ter o dobro da fome jogando no Flamengo. Bom, vamos ver então essa fala do Jorginho. Antes de eu passar a bola pro Garone aqui, pro Garone também falar sobre o que ele viu na final, lá na decisão vencida pelo Corinthians, vamos ouvir o Jorginho aqui, numa entrevista dada ao canal do Papa. Vamos lá. Determinante não acredito, mas acredito que obviamente tem um impacto, porque você acaba tendo uma pré-temporada um pouco mais curta e tem um impacto depois nos jogadores em campo, mas isso não pode ser desculpa. A gente tem que saber que tivemos 3 derrotas e a gente vai encarar isso como o nosso desafio de trabalhar ainda mais para poder melhorar e voltar a ganhar. E rapidinho. Ou seja, falou que não foi determinante a questão física, Garone. O que você viu aí? E essa história envolvendo o que o Papa mencionou de soberba? Mas ele fala que voltou antes. Falou que ele entende que não é determinante, mas tem um fator. Mas ele diz que não é determinante, né? O calendário todo novo tem um impacto. Assim, tem impacto para Corinthians, tem impacto para Flamengo. Maior para o Flamengo por conta, assim, terminou a temporada junto com o Corinthians mais ou menos na temporada passada, mas tinha um planejamento que teve que ser alterado no meio do caminho por conta do início ruim do Carioca. Eu acho que tudo isso pesa, tá? Mas para mim tem muito da questão tática também, da forma de jogar. O Dorival Júnior monta times que sabem pressionar bem a bola. O Dorival Júnior fez isso contra o Vasco na final da Copa do Brasil. O Vasco foi melhor no jogo de São Paulo do que no Rio, por exemplo. O Corinthians engoliu o Vasco no jogo do Rio. O Vasco construiu muito pouco contra o Corinthians. O Corinthians foi melhor. E foi assim que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. E por isso chegou a decisão da Supercopa do Brasil. Então, assim, tem muito da característica de jogo. O time é treinado para jogar sem a bola. E esse sem a bola não é assistir o adversário, é pressionar a bola. Então é um time que está mais habituado a correr atrás da bola. E aí, muitas vezes, acaba dando a sensação de um time mais intenso, mais forte, mais rápido. E o Flamengo, por ser um time de circulação de bola, às vezes a tendência é parecer que é um time mais lento. E aí você junta isso, início de temporada, eu acho que acaba tendo um contraste maior, até pela vitória que o Corinthians conseguiu. Né? Talvez se o Flamengo tivesse vencido, seria, não, o Flamengo controlou as ações. Acho que o Flamengo foi bem até os 20 minutos assim, do primeiro tempo, mais ou menos, e é mais ou menos quando sai ali o gol do Corinthians, 1-0, e acho que aí o panorama muda, porque aí o Corinthians pode jogar num bloco mais baixo, explorar a transição em velocidade, o Corinthians começou a encaixar marcação mais alta em alguns momentos. Eu acho que tudo vai pesar, isso aí, assim, pesa pro Flamengo, pesa pro Corinthians. Garone. Fala, Papa. Só para te passar uma pergunta importante, você está falando aí nesse momento o Corinthians começa a jogar mais no contra-ataque, e como ele encaixa bem o contra-ataque, o time do Dorival, né? Como muito eles sabem fazer, você viu? Lembra que, vou até que eu tô te dando arma para você comentar o lance do Memphis, e ele erra o chute, mas que era para matar o jogo já no primeiro tempo ali, era para ser 2-0 naquele momento ali, pra você ver a noção, ele finaliza mal, a noção do que o Dorival armou para cima do Felipe Luiz, né? Não só do Felipe, foi a mesma coisa que ele fez com o Diniz. Eu lembro de falar aqui, quando a gente fez a prévia de Vasco e Corinthians, falei, cara, o Vasco foi muito bem fora de casa, mas perdeu a chance de virar a faca jogando em São Paulo. No Rio, ia mudar esse panorama. E se a gente não vai ter condições de pegar agora, mas depois o próprio Corinthians divulgou uma imagem do Dorival conversando com os jogadores, falou, ó, quando chegar no Rio, eles vão ter que se expor, eles vão jogar com um bloco mais alto, vai querer tentar controlar a posse, e a gente vai explorar isso. Aí era a bola do Mateuzinho pro Yuri Alberto, bola do Mateuzinho pro Yuri Alberto. E ontem não foi muito diferente, assim, tentando explorar a bola em profundidade. O segundo gol do Corinthians sai exatamente assim, bola pro Yuri Alberto em profundidade. Então, assim, é algo que o Dorival sabe trabalhar. Então, por mais que seja início de temporada, que não esteja 100%, mais os problemas que teve de saúde, é um time habituado a esse tipo de jogo. E o Flamengo talvez por estar retornando... O primeiro gol, jogadinha ensaiada, né? A bola parada do Corinthians é muito boa também. Então, assim, jogadinha ensaiada. O Corinthians... primeiro que eu acho que é um elenco subvalorizado, tá? Eu acho que o Corinthians tem bons jogadores. Tem muita gente que fala que tira o Corinthians pra nada. Eu não acho. Acho que é um time que talvez tenha demorado para encaixar, mas valores tem bons jogadores. E aí tem uma ideia de jogar do Dorival que não encanta, mas que é extremamente eficiente, principalmente em Copa. Mostrou isso na Copa do Brasil e mostrou isso ontem na Supercopa também.